Hoje, nossa convidada é a Marina Pagliai, uma treinadora de cavalos incrível, com muita experiência, que vai contar para nós a sua trajetória, a sua jornada, seus projetos maravilhosos. Tudo bem, Marina? Bom dia, Silvana, tudo bem? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Para mim é um prazer aí estar conversando com vocês e estar partilhando um pouco dessa trajetória e falar sobre cavalo, né? Que afinal é o que a gente mais gosta. Que maravilha, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite, Marina. Começaria te perguntando o que é que mais te chama a atenção no cavalo e por que é que você escolheu essa carreira? Essa é uma pergunta bem interessante, porque é assim, vou começar lá de trás, né? Quando eu era criança, eu tenho uma trajetória talvez um pouco diferente do que algumas pessoas que já estão no meio do cavalo, porque ninguém na minha casa, nos meus familiares, ninguém tinha cavalo, ninguém gostava de cavalo, ninguém nem falava de cavalo. A gente morava na cidade, né? Então era bem distante desse meio mais rural, dos animais. Mas eu sempre gostei muito, né? Eu sou nascida em São Roque e lá tem uma cultura bem forte, né? Do tropeirismo, lá São Roque, região de Sorocaba. Então é costume das pessoas da cidade fazer romaria, fazer cavalgada. E eu, quando eu via cavalo, eu ficava fascinada, assim, eu ficava louca. Eu falava para minha mãe que eu queria fazer romaria, que eu queria ir, que eu queria ter um cavalo. E nunca tinha chegado nem perto. Minha mãe tinha medo, né? Eu sempre fui muito pequena. E quando eu era criança, era menor ainda, né? Sempre fui muito mirrada. Minha avó morria de medo de cavalo, então nunca tive esse contato. Mas tinha algo que me chamava atenção. É difícil eu colocar isso em palavras. Eu queria estar perto, né? Eu sempre fui meio que atraída para o cavalo. E uma das decisões que eu tomei para fazer faculdade, né, para fazer a graduação, foi justamente isso, para ficar perto desse animal que eu sempre tive esse fascínio, mas nunca tinha de fato convivido, né? Então, até eu chegar na universidade, com 17 anos, eu nunca tinha montado um cavalo, nunca tinha escovado um cavalo, nunca tinha feito nada, basicamente, só visto de longe, né? E assim, foi meio que uma paixão platônica, aquela coisa que você deseja e fica nesse mundo da imaginação, né? E daí eu passei em zootecnia, e o primeiro lugar que eu escolhi para fazer estágio na Unesp, né, foi com os cavalos, porque vinha nutrindo essa vontade desde muito nova, né? Então, e foi o lugar que eu fiquei até hoje. Então, foi o primeiro lugar que eu fiz estágio, e assim, foi uma paixão comprovada, né? Eu realmente encontrei pessoas muito boas nesse caminho, nesse local, que me guiaram, acho que de uma forma bem especial, e, e me fizeram apaixonar ainda mais por aquilo que eu já tinha imaginado que seria o cavalo, né? Então, o que me atrai no cavalo, em palavras, assim, é difícil, mas eu diria que a sensibilidade dele, de, como que eu vou dizer, de aceitar a gente da forma que é e de respeitar. Ele tem essa coisa do social, né? Então, quando eu entrei nesse estágio, eu lembro que as primeiras vezes que eu ia lá e tinha esse convívio com os cavalos, eu ficava observando muito eles em manada, né? Porque lá eles são criados em pasto extensivo e diversas idades, todos juntos, e daí foi aí que eu comecei minha linha de pesquisa com comportamento. Porque justamente o que mais me atraía era essa capacidade dele do social, a importância que ele atribui ao outro para sua própria sobrevivência. Então, isso me encantou muito, me encanta até hoje. E é difícil eu colocar assim para vocês uma só palavra que me atraiu, porque acho que tudo para mim
no cavalo é perfeito, né? Fora o exterior, a beleza, quanto principalmente a parte do interior dele, a forma como ele pensa, a forma como ele age, e como ele pode transformar a nossa vida. Uau, que legal, que maravilha, que espetáculo. E aí, bom, ir para essa área de comportamento e fazer mestrado e doutorado já foi até uma consequência, em função dessa paixão, né? Isso, as coisas foram meio que acontecendo, porque como eu cheguei tarde, né, nesse meio do cavalo, e ainda eu tenho essa sede de conhecimento, porque parece que quanto mais você estuda, mais lacuna fica, né? Então, o mestrado e o doutorado, eles vieram meio que para me ajudar a preencher essas lacunas. Então, quanto mais eu estudava, quanto mais eu convivia com eles, mais eu queria saber, né? E acho que isso é um processo contínuo, ainda eu tô nessa, né? De estudar sempre, e cada vez que eu estudo mais, me vem mais dúvida e mais descobertas, né? Tá aqui do meu lado. Nossa, que maravilha! Então, uma curiosidade que nós temos muito, que a gente quer muito conversar contigo sobre, é cavalo com personalidade e temperamento forte. Como é que é essa história? Você desenvolveu seu trabalho de doutorado trabalhando essa questão do temperamento, do comportamento, da personalidade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque, de repente, quando a gente fala um cavalo com personalidade, a pessoa fala, epa, peraí, personalidade são as pessoas, cavalo não tem personalidade. Ele tem temperamento forte, ameno ou fraco e tal. Fala um pouquinho para a gente, que isso aí é bastante interessante dentro desse nosso escopo. Primeira coisa, eu acho que é a gente entender o que significa, né, a palavra em si, o que é personalidade e o que é temperamento. Porque, de fato, como você falou, a grande maioria das pessoas acaba meio que confundindo esses termos porque eles não são tão justificados, né, da forma correta, principalmente quando envolve animais. Então, personalidade, a palavra persona, né, o início da palavra, ele não remete à pessoa, né, a características de pessoas, e sim é uma palavra que tem origem grega, que significava máscaras. Então, persona significa máscaras. E essa palavra ela surgiu na época do teatro grego, onde as pessoas, né, vestiam máscaras para atuar os diferentes personagens, diferentes características. Então, a palavra, na verdade, ela não tem origem que se relaciona com Olha que com coisa pessoas. linda ali atrás! Uau! Tá dando uma relaxada. E não tem a ver tanto com a pessoa, e sim com o que ele expressa internamente, a sua característica intrínseca, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que entender que personalidade é um termo que pode ser usado para pessoas e para animais, não exclui o seu uso. Muitas vezes, o que acontece, inclusive em trabalhos científicos, existe também essa confusão. Qual o termo que eu devo usar? Personalidade, temperamento, caráter, índole? Qual é o termo mais adequado e quais são as suas diferenças? E essas dificuldades aí na terminologia, elas existem principalmente para animais de produção, que a gente pode incluir também os cavalos, os bovinos, os suínos, porque existe essa dificuldade do meio científico de colocar termos que poderiam, talvez, humanizar esses animais. Então, eles evitam utilizar o termo personalidade. O teu som está um pouquinho baixo, Marina. Oi, e agora? Melhorou? Melhorou. Acho que eu estava com a mão em cima. Desculpa. Provavelmente, imagine. E, então, existe essa dificuldade aí do meio científico também de colocar esses termos com medo de que as pessoas acabem humanizando demais os animais e achando que colocando uma característica humana ao invés de denotar a personalidade da forma adequada, né? Então, em trabalhos científicos e no meio rural, vamos dizer assim, você vai encontrar muito mais as pessoas utilizando o termo temperamento e não personalidade. Mas não porque é errado, e sim porque é uma questão cultural mesmo.
e também de falta do conhecimento adequado do que significa. Isso em termos da palavra, né? Agora, em termos do que realmente significa uma coisa e outra, qual é a diferença do temperamento e qual é a diferença da personalidade? Existe, né? Ou é a mesma coisa? E a resposta é não, não são a mesma coisa, existem diferenças técnicas que envolvem esses dois conceitos. Então, temperamento, o que seria? Temperamento, índole, é quando o animal nasceu, o animal ou a pessoa nasce e já tem determinados traços imprintados, características herdadas geneticamente dos pais, da família. Então, são características de temperamento que vão direcionar esse indivíduo para ser, por exemplo, mais tímido ou mais agressivo, né? Que do inglês a gente chama de shy e bold, que são os dois principais traços de temperamento, né? E daí qual é a diferença do temperamento para a personalidade? Personalidade é o que vem depois, a partir desses traços de temperamento e é influenciado pelo ambiente. Então, esse animal, esse potrinho que nasceu, que é mais bold, que tem essa característica de ser mais para frente, mais ativo, até um pouco mais agressivo, ele cai no mundo e ele vai estar sujeito a uma série de coisas dentro desse ambiente, né, doméstico, dentro desse contexto. Ele vai aprender coisas com a mãe, ele vai aprender coisas com os seres humanos que vão manejar ele vai aprender coisas com os outros cavalos, e tudo isso vai modelando o temperamento dele, vai modelando a personalidade, né? Então, ele passa a ter alguns traços adicionais àqueles que ele já nasceu. Então, não significa que um animal que é extremamente medroso, que nasce com um temperamento mais medroso, mais tímido, não significa que ele vai ser sempre só isso, né? Ao longo do tempo, ele vai aprender coisas novas, ele vai ver que ele não precisa ter medo de tudo, ele vai aprender que ele pode ser mais tranquilo em determinadas situações. E essa é a grande diferença de temperamento e personalidade. Personalidade tem uma influência muito forte do ambiente, em torno de 60%, né, sobre os traços iniciais do animal. E isso é extremamente importante quando a gente pensa no manejo dos animais, né? Porque tudo que é feito nele vai modelar a forma como ele expressa essa personalidade dele. E, afinal de contas, a personalidade ela vai ser expressa por meio do comportamento, que é o que a gente consegue enxergar, né? A forma como o animal se comporta, o que ele faz, como ele reage aos diferentes estímulos. Tudo isso que a gente enxerga é o comportamento, e o comportamento é o reflexo do estado emocional do animal, que é influenciado pela personalidade dele, assim como é com a gente também, né? Nós, seres humanos, também somos assim. E um exemplo, assim, talvez mais simples, né, de entender. Quando era criança, adolescente, eu me escondia atrás dos outros para não conversar. Jamais passou na minha cabeça fazer uma live, participar de um podcast, dar aula. E, assim, eu me escondia literalmente, eu me escondia atrás da minha mãe me chamava de bicho do mato. Eu entrei na faculdade, eu mal conseguia falar com as pessoas. E, assim, eu já tinha esse traço de temperamento mais tímido, mais introvertido, mas nada me impediu de crescer, né? De passar por experiências que me fizessem melhorar esse lado da introversão. Então, é mais ou menos assim com os cavalos também. Eles têm os temperamentos deles diferentes, cada indivíduo tem o seu, e ao longo da vida ele vai expressar diferentes outras formas de comportamentos associados a essa personalidade. E hoje a gente tem um estudo bem amplo em personalidade humana, que se chama os 5 grandes eixos de personalidade, que fala que geralmente as pessoas se enquadram em diferentes expressões, em diferentes níveis dentro desses 5 eixos, né? Que seria
a extroversão e a introversão, a abertura a novas experiências, ou a não abertura a novas experiências, aquele indivíduo que é mais fechado, o neuroticismo, a conscienciosidade e a agradabilidade. Então, esses são os 5 principais fatores que são mais aceitos nesses estudos de personalidade humana e que também vêm sendo bastante aplicados nos animais, trazendo bastante resultado promissor, bastante resultados interessantes, mostrando que eles também se enquadram nesses 5 eixos de personalidade, em diferentes níveis. Então, o que eu estou querendo dizer? Esse cavalo, né, o garanhão que está aqui atrás de mim, eu não posso falar que ele é só extrovertido. Esse cavalo é 100% extrovertido, ou ele é 100% neurótico. Não, não é isso que acontece. O que acontece é que você tem esses 5 eixos atuando nesse indivíduo de forma diferente. Ele pode ter 30% de expressão do neuroticismo, ele pode ser mais neurótico, mas ele pode ser mais extrovertido também. Ele pode ter isso em diferentes amplitudes. Então, não é algo fixo e não é algo também imutável ao longo da vida do animal. Ele tende, sim, a se estabilizar, né, a partir do momento que o animal atinge a maturidade, quando ele se torna adulto, mas não significa que ele vai ser imutável para sempre, né? Como eu falei, tem características que podem ser melhoradas ou pioradas, dependendo do que ele aprender com o ambiente, dependendo do que ele viver. Mais ou menos assim. Que legal. Por Eu isso queria que que você falasse um pouco sobre a questão dos traumas, porque como você estava justificando, ou falando, explicando sobre a personalidade e temperamento, me ocorreu aqui que às vezes você tem um cavalo que é mais tímido, mais introvertido, aí de repente ele cresce e vai ser domado por um domador violento e acaba causando uma série de traumas. E aí para tirar esses traumas leva todo um tempo, um trabalho. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que de repente isso é o que acontece mais comumente, digamos assim, no meio do cavalo. O trauma, como a própria palavra diz, né, é algo muito forte, né? Então, o trauma é uma coisa assim que ela fixa de uma tal maneira na memória e no padrão de comportamento do cavalo que ele meio que inibe todas as outras coisas. Então, o trauma ele também prejudica novos aprendizados, por exemplo, porque ele meio que se fecha naquele medo que ele tem. Então, ele tem tanto medo, ele aprendeu a se defender de determinada forma que é muito difícil você recuperar um animal dependendo do grau e dependendo da idade. E por que é isso, né? Vou tentar explicar mais ou menos. Como que o cavalo aprende, memoriza as coisas. Então, por exemplo, um potrinho que acabou de nascer, ele está passando por um processo de desenvolvimento neuronal ainda, né? O cérebro dele está terminando de se formar. E cada nova informação que vai estar sendo gravada no cérebro dele vai ficando mais forte conforme vai se repetindo. Então, por exemplo, se todo dia eu vou no piquete e faço carinho no potrinho, aquela informação no cérebro dele vai se mielinizando, ou seja, vai ficando mais forte, né? De que é uma emoção positiva. Então, ele gosta do carinho, ele vai entender aquilo e aquilo vai se enraizar no cérebro dele e no estado afetivo também. Então, ele vai ter uma memória legal da aproximação com o ser humano. O outro lado também é verdadeiro, né? O contrário. Se eu vou lá e faço alguma coisa que assusta ele, faz com que ele tenha medo, aquilo vai também se tornando, criando raízes, vamos dizer assim, é como se fossem raízes mesmo, e vai ficando mais forte. Depois, para eu cortar essa raiz, é muito mais difícil, porque ela vai se formar uma raiz dura, grossa, né? E o trauma é mais ou menos isso, ela forma uma raiz tão difícil de você cortar que eu diria até que é impossível, você consegue podar, né? Você consegue podar e levar para outros caminhos, mas o trauma você jamais vai fazer o animal esquecer, até porque o cavalo é um animal que tem a memória muito boa, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Então,
tudo que você fez ou fez com ele, ele vai lembrar, né? Então, ele vai lembrar dos detalhes. Se ele chegar num portão que você bateu nele naquele portão, ele vai lembrar, ele já não vai chegar perto do portão. Então, animal com trauma é bem difícil e como eu falei, algumas personalidades, né? Então, um animal que é mais medroso, mais neurótico, mais assustado, de repente cai na mão de uma pessoa que é mais bruta, mais agressiva, ou mesmo que não saiba o que está fazendo direito, pode ser que essa pessoa esteja causando um padrão difícil depois de ser tirado do animal, né? E uma outra coisa que é importante também citar é que o cavalo é um animal naturalmente medroso, né? Ele é uma presa no ambiente. Então, mesmo no ambiente doméstico que ele está seguro, na cabeça dele, ele não sabe que ele está tão seguro assim, porque são 60 milhões de anos aí de evolução da espécie como um fugitivo que fizeram ele ter esse padrão de comportamento, né? Da fuga como principal forma de defesa. E o que eu estou querendo dizer? É importante a gente separar o que é medo e o que é trauma, porque todo cavalo vai ter medo de alguma coisa ao longo da vida dele. Isso é normal, faz parte do que ele é como espécie. É esperado até que ele tenha medo de certas coisas, né? Só que o medo ele pode ser retirado mais fácil do animal, a partir do momento que você mostra aquilo para ele, a partir do momento que você faz um trabalho, né, de sensibilização, de habituação e uma série de outras coisas, aquilo lá ele acaba vendo que não tem nada. Agora o trauma, como eu falei, é algo que realmente foi um mal muito sério causado a ele e aquilo não vai sair. Vou citar um exemplo de uma égua, né, que tem aqui. A Marina comprou uma receptora o ano passado, algumas receptoras, de uma fazenda que estava fechando aqui na cidade de Botucatu. E o histórico dessa égua era que ela havia sido domada, né, de uma forma tradicional. E o caseiro lá desse sítio me contou, quando eu fui lá buscar ela, eu fui lá ajudar a carregar para pôr no caminhão, e ele falou que quando ela chegou dessa doma, ela chegou toda machucada, da cabeça aos pés. Boca cortada, orelha machucada, corpo, chegou magra, chegou acabada. Sim. E essa égua realmente chegou aqui muito difícil. Lá mesmo, a gente já viu que ela era uma égua bastante difícil. Esse caseiro precisou laçar ela para a gente conseguir transportar, e aqui foram meses de trabalho, até a Silvana acompanhou uma parte aí desse trabalho, para a gente conseguir ganhar a confiança dela. E ela não deixava de jeito nenhum se aproximar, muito menos colocar o cabresto. Então, isso ainda está imprintado nela. Ela tem a desconfiança pelas pessoas, porque ela passou por um trauma muito grande. Mas hoje ela já confia nas pessoas que lidam com ela. Então, a gente que está aqui todo dia, que ganhou a confiança, os meninos que passam trato, pegam ela no cabresto, tudo, depois de cerca de 4, 5 meses de trabalho, né, com ela. De repente, se ela for para outro lugar, nada impede que ela volte com o padrão de comportamento que ela tinha antes. Porque, como eu disse, o trauma, ele não tem cura, né? Ele simplesmente ele pode ser minimizado dependendo do ambiente que o animal tá. Mas ele jamais vai deixar de existir, né? Então... Ô Marina. Oi. Não sei se eu estou entendendo, né? Vamos tentar entender aqui um pouquinho. O que você está dizendo seria como se um trauma deixasse marca a nível da personalidade? Não sei se... Deixa marcas no animal, deixa marcas profundas. Mas, assim, poderia dizer que deixa marca na personalidade do cavalo? Eu acredito que sim. Eu não vou te dar uma certeza de que altera a personalidade dele, porque não existe pesquisa ainda disso, né? Em termos científicos, ainda o estudo da personalidade é bastante novo. Mas, sim, eu acredito, falando por experiência, tem o potencial de alterar, sim, porque animais que às vezes são bem dóceis, amáveis, têm uma personalidade mais tranquila,
e o pessoal abusa mais por ser manso, daí esse animal muda totalmente, né? Então, sim, eu diria que tem o potencial de mudar em algum grau, sim. Ô Marina, a tua mão está cobrindo a câmera um pouquinho. Ah. Isso. Ô Marina, eu tive uma honra, né, de participar assistir a defesa da Marina do doutorado. Foi incrível, um trabalho lindo. E aí eu lembro que você fala muito sobre eu não sei se é um aplicativo que você desenvolveu. Fala um pouco sobre esse trabalho, por favor. No meu projeto de doutorado, a gente desenvolveu um questionário para avaliar a personalidade dos cavalos. Então, foi um trabalho complexo, porque avaliar a personalidade, como eu falei, não é algo tão simples, porque envolve características intrínsecas do animal em diferentes situações. Então, qual que é a premissa para eu falar que um indivíduo é mais extrovertido, por exemplo? A premissa é que ele seja extrovertido, que ele tenha algum grau de extroversão em diferentes situações e ao longo do tempo. Então, eu não posso avaliar situações isoladas apenas. Então, por exemplo, tem um teste que é bastante utilizado para temperamento, que é o teste do objeto novo. O que envolve esse teste? Eu pego aqui esse cavalo, que está aqui no redondel comigo, coloco um objeto aqui no meio que ele nunca viu na vida. Por exemplo, uma bicicleta, um balão, uma coisa colorida que ele nunca viu. E daí eu vou filmar a reação dele. Esse é o teste do objeto novo, que eu vou estar acessando a forma como esse indivíduo encara novidades. Então, se o cavalo for mais medroso, ele não vai chegar tão perto, ele vai correr, ele vai ter expressões de alarme, de atenção. Agora, se ele for mais curioso, ele vai cheirar, ele vai tocar o objeto. Mas eu não posso dizer só com esse teste de um dia, por exemplo, com essa única sessão, que aquele indivíduo é mais curioso ou menos curioso, que ele é mais medroso ou menos medroso. Né? Então, o acesso da personalidade ele tem que ser muito criterioso nesse sentido de fazer encontrar as duas coisas. Né? O animal ele tem que ser consistente na sua resposta comportamental. E o questionário, a ideia do questionário foi justamente essa, né? Uma forma de pedir para os proprietários, das pessoas que têm proximidade com os animais, de julgar determinadas características desse indivíduo em diferentes situações ao longo da vida desse animal. Então, é uma ferramenta, de certa forma, subjetiva, porque depende, né, da opinião da pessoa, mas, por outro lado, ela traz uma coisa muito interessante, que é o conhecimento, né, interespecífico. O quanto aquela pessoa observou o animal, o quanto ela acha que conhece aquele indivíduo, e também você consegue pegar essa amplitude de situações, né? Como ele se comporta na lanchonete quando ele está comendo, como ele se comporta no pasto com os outros cavalos, como ele se comporta quando ele está sendo montado, domado, treinado, enfim. Então, foi isso que a gente criou, esse questionário com 30 questões, né? Cada 5 questões era referente a um dos eixos de personalidade. Então, eu tinha 5 adjetivos que pertenciam ao eixo de extroversão. Então, eu perguntava assim para o criador, o seu cavalo, em um nível de agressividade de 0 a 5, quanto que ele é agressivo durante o manejo alimentar? E daí a pessoa tinha que ir lá e colocar essa resposta. E daí tinha várias outras características, né? Tímido, sociável, brincalhão, curioso, enfim, são 30 adjetivos no total. Ainda esse questionário a gente não colocou para testar fora, né, desse experimento, mas a ideia era aí quem quiser tentar e aplicar na sua propriedade, no seu hábito, na sua criação, seria uma ideia bem bacana. Porque mesmo que não seja 100% confiável, né, porque não vai ser feito um estudo, por exemplo, você, Silvana, se você quiser fazer com o seu cavalo, por exemplo, ninguém vai fazer uma análise estatística daí para saber se você foi
acurado, como no caso que foi no meu doutorado. Mas eu acho que traz uma chance da pessoa se aproximar do animal também, de pensar nele como um indivíduo que tem particularidades, que tem necessidades, que tem motivações diferentes também, né? Então, acho que seja num âmbito mais científico, mais metódico, ou seja num local onde a pessoa quer se aproximar do animal, tem vantagens interessantes de usar. Sim, fantástico, fantástico. Ô Marina, na sua opinião, agora como experiência, né? De 0 a 10, quanto você acha que o ambiente interfere no comportamento do cavalo? Uma influencia forma... em torno de 9. Eu daria nota 9, porque ou 10, 9,5, 9,9. Para não ser muito extremista, eu vou falar 9, porque influencia demais. É absurdo, assim, o tanto que o ambiente molda realmente aquele indivíduo, né? Molda a gente também. É que a gente é tão despreocupado com nós mesmos que a gente não percebe, mas o cavalo, que é um animal assim bastante sensível e grande, né? Então, grande parte dos problemas comportamentais que a gente vê hoje em dia nesses animais são por causa do ambiente que eles estão criados, né? E daí as causas principais, isso é cientificamente já aprovado, as causas principais dos problemas que os cavalos desenvolvem são ambiente de criação, manejo e as pessoas. Então, tudo está envolvido no ambiente, né? Pessoa, manejo e o local que ele é criado. Então, não tem segredo, realmente o ambiente de criação influencia demais. Eu acho importante. Então, eu acho importante falar isso, porque essa égua que você citou aí, eu acompanhei o dia que ela chegou. E a gente demorou uns 2 dias para tentar chegar perto. Perto. E aí eu fui embora para casa e voltei numa outra, 3 meses depois. E aí eu nem reconheci a égua, porque a égua era outra égua. Eu entrei dentro do piquete, pus o cabresto e ela ficou tensa, como ela ainda fica um pouco tensa na hora de pôr o cabresto, assim. Mas é importante porque eu acho que essa coisa do ambiente, em todos os aspectos, quem lida com cavalo, tanto no âmbito do esporte como das terapias, que a gente vem trazendo bastante, como o ambiente colabora e interfere na qualidade da vida desse animal, no sentido até de comportamental, né? Então, com certeza. Eu acho importante essa informação. Influencia demais no bem-estar geral, né? Hoje em dia a gente fala muito em bem-estar único, que é o quê? O bem-estar do animal, o bem-estar das pessoas envolvidas, o bem-estar ambiental de uma forma geral, né? Eu acho que se o animal não está sendo criado num ambiente legal, provavelmente os funcionários, as pessoas que estão envolvidas também não estão bem, né? Tá tendo problema, tem medo do animal porque é grande, tem risco, então é ruim para todo mundo, né? Então, bem-estar único é um conceito bem legal. Isso aí tem muito a ver com a visão sistêmica também, né? Se você for ver, né? Eu estava aqui imaginando para perguntar para você, né? E se fosse o contrário, né? De 1 a 10, o quanto que um cavalo influencia a vida do ser humano? 10. O cavalo influencia demais. Quando chega, né? Vocês que têm aí bastante cavalos, quando chega um novo cavalo, cada vez que chega um cavalo diferente, o que muda para vocês? Para a gente, para o ser humano, como ser humano. Eu acho que é a oportunidade, né, de você aprender com aquele animal. Eu, pessoalmente, eu enxergo assim. Então, cada novo cavalo que eu conheço, eu sei que ele vai me fazer melhor. Ele vai dar um jeito de me mostrar alguma coisa que eu não sabia antes, né? Vai me fazer esforçar a pensar de alguma forma diferente, alguma coisa vai fazer eu crescer, né? Então, eu vejo assim, eu acho que eles realmente contribuem 100% para a gente. Seja um cavalo difícil, seja um cavalo manso, seja qualquer tipo de cavalo, ele chega para
realmente para transformar. O cavalo, eu acho que ele é transformação, sempre foi, né? O ser humano sempre foi transformação. Desde quando foi domesticado, né? Se é que houve uma domesticação e não uma co-evolução, né? Como eu gosto de falar, que eu acredito que, na realidade, o ser humano não domesticou o cavalo nessa linha única que as pessoas pensam. Sim, foi uma cooperação, né? A partir do momento que o homem começou a plantar, o cavalo se aproximou e as coisas foram caminhando meio que juntas. Então, desde quando o cavalo entrou na vida do homem, só houve transformações, né? Desenvolvimento social, comunicação, transporte, tudo mudou e tudo mudou para melhor. Então, eu acho que a gente tem muita obrigação de ter responsabilidade com esse animal, né? Que só trouxe coisa boa. Que legal. Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma tendência bastante forte de cada vez mais se incluir o cavalo como um cofacilitador dentro desse mundo equestre, mas assim voltado para terapias. E aí, dentro dessas terapias, nós temos várias raças, vários temperamentos, várias personalidades. Na sua experiência, qual cavalo seria mais adequado para ser um cofacilitador desses tipos de trabalho? Seja coach com cavalo, seja constelação familiar, ou o que seja. Acho que depende do tipo de abordagem, né, que você está procurando, né, no uso desse animal. Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar a Silvana algumas vezes aqui no Aras, e eu vejo que ela se preocupa bastante, né, na escolha dos animais, dependendo da pessoa que vai vir. Então, precisa ter, às vezes, um choque de personalidades para a coisa funcionar, eu acredito, para que ocorra essa transformação, para que ocorra essa mudança, né? Então, o que eu estou querendo dizer em choque de personalidade? Se eu pegar um cavalo muito tranquilo para uma pessoa também muito tranquila, talvez ela não tenha que se esforçar para aquele lado que ela precisa melhorar. Então, de repente, um cavalo mais ativo, mais sensível, seja uma escolha ideal, né? E o contrário também. Se eu tenho uma pessoa muito nervosa, eu não vou dar um cavalo nervoso para ela, um cavalo medroso. Eu vou dar um cavalo mais calmo, ou senão, até eu posso dar um cavalo mais ansioso para ela treinar a calma nela, né? Então, tem que ser momentos de escolha. E eu diria que talvez não utilizar cavalo com trauma ou que seja mais verde, né? Eu diria. Quando eu falo um cavalo verde, é um cavalo que não tem socialização com pessoas, é um cavalo que ainda não confia, né? Então, colocar com pessoas nesse tipo de interação talvez seja um pouco arriscado, porque ele não conhece ainda, né? Mas, fora isso, eu acho que qualquer tipo de personalidade é bem-vinda, porque é uma coisa tão ampla, né? E a nossa personalidade de ser humano também é algo muito amplo. Então, dependendo da minha necessidade como pessoa, eu posso fazer uso de um cavalo que tenha características opostas a mim ou características semelhantes que vão me fazer enxergar ou me esforçar a melhorar um lado meu que eu não gosto muito ou que eu preciso melhorar, né? Então, eu acho que seria mais nesse sentido mesmo. Ô, Robson, ela está falando que você pode ter um de cada temperamento, entendeu? Uma manada, assim, com vários tipos de personalidade, vários tipos de temperamento, para você poder atender várias personalidades humanas. Sim. Uhum. Isso é muito legal, porque, de repente, não necessariamente quer dizer respeito à raça, né? Mas sim ao indivíduo. Então, se você tem vários indivíduos com vários temperamentos diferentes, você pode ter nessa manada, digamos assim, um pool, onde você pode atender a todas as pessoas, né? Que elas vão mais ou menos se enquadrar. Isso é muito legal, porque vai depender do dia, do estado de espírito da pessoa, da questão que a pessoa está trazendo, né? E é legal poder fazer essa... E também da escolha, né, do facilitador, né? Qual a intenção dele? O que ele quer trabalhar, né? Conforme que ele vai trabalhar, ele vai escolher o cavalo. Exatamente. Então, e eles têm, cada novo potrinho que nasce, eles são diferentes. Todo indivíduo é diferente.
E cada cavalo que você vai trabalhar e cada pessoa também, né? Então, eu acho que quanto mais variável for, melhor. Maravilha. E é tão complexo que, às vezes, a mesma pessoa, né, falando da pessoa, não do cavalo, está em momento diferente. Cada momento da vida dela, ela também está numa condição diferente, né? Mas eu acho que esse teu questionário vai ser... Eu quero esse questionário aí para a gente fazer umas pesquisas com os humanos. Acho que é interessante. É bem legal fazer isso. Muito legal, Muito bom. muito legal mesmo. Então, Marina, para a gente terminar, que já temos quase 1 hora, o que você diria para alguém que está começando no cavalo? Quais seriam os primeiros passos para ela poder perder o medo, ter segurança, subir no cavalo ou utilizar o cavalo sem ser necessariamente montando, para que ela possa ter uma aproximação, uma conexão mais gostosa com os cavalos? Primeira coisa, eu diria que é essencial é um pouco de conhecimento mesmo sobre a espécie. Não sobre a raça, não sobre a pelagem, não sobre alimentação, sobre o comportamento mesmo. O que é o cavalo? O que é o ser cavalo, o indivíduo, como espécie, né, eu diria. Quais são as suas necessidades, como ele se comunica. E conhecimento da espécie também leva a uma outra coisa, que é autoconhecimento. O cavalo meio que te impulsiona a se conhecer junto com esse processo de conhecimento dele. Então, eu acho que eu diria, a pessoa que está querendo entrar nesse meio, quer conviver com cavalos, estude um pouco sobre comportamento equino e faça autorreflexão também sobre si mesmo, né? Sobre o que quer. Será que eu sou paciente o suficiente para lidar com o cavalo? Que essa é a segunda coisa. Precisa de paciência, tranquilidade, calma, né? Um estado de espírito consistente, eu diria, né? O cavalo é um animal consistente. Porque às vezes é difícil para algumas pessoas, porque o ser humano, ele não nasce pronto como o cavalo nasce, né? O cavalo, como espécie, ele já tem uma série de coisas no cérebro dele que ele sabe como se comportar, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como ele precisa agir. É mais simples nesse sentido. A gente, como ser humano, não. A gente tem que tomar decisões e a gente pensa demais às vezes, né? O que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é. Vou para a esquerda, vou para a direita e tudo isso precisa se encontrar com o cavalo. Então, eu diria que realmente esse trabalho de conhecimento da espécie equina e conhecimento do seu estado emocional, das suas características, da sua personalidade é essencial para você ter uma interação legal e segura, né? E daí, se tiver uma pessoa ou várias pessoas que possam te ajudar nesse processo, melhor ainda, né? Porque daí você sai do teórico e vai para o prático, né? Até certo ponto você vai estudar na teoria como o cavalo se comporta, como que ele movimenta a orelha, o rabo, só que daí uma hora você vai interagir com o animal, e daí se tiver uma pessoa ou várias pessoas que possam te auxiliar nessa interação, melhor ainda, né? Para que você tenha uma segurança nesse contato, porque de fato a prática é muito diferente da teoria, né? Então, a pessoa que é leiga muitas vezes vai se deparar com algumas situações difíceis de lidar, e o cavalo é um bicho grande, né? Pode dar problema para os dois, pode causar medo no animal e pode causar acidente para a pessoa. Então, se a pessoa quer montar com segurança, se ela quer interagir, se ela quer escovar, passar debaixo do cavalo, descer por trás do cavalo, ela tem que realmente passar por esse processo de conhecimento dos dois, ter um guia, né, que vai instruir nesse caminho, e muita vontade, eu acho, né? Realmente precisa, o cavalo realmente precisa, a pessoa precisa gostar para ficar, senão não acho que não fica, porque é técnica, é conhecimento, é um pouco de intenção, né? É o emocional, principalmente, exige muito emocional o cavalo. Então,
mas vale a pena. O retorno é muito, muito satisfatório. Que maravilha. Querida, muitíssimo obrigado pela sua Fantástico. entrevista. Foi maravilhoso te conhecer mais de perto. E essa imagem maravilhosa desse garanhão aí atrás nos deixa completamente emocionados. Obrigadão. E para vocês que estão nos assistindo, até a próximo episódio. Eu que agradeço. Obrigada. Abraço. Um abração para vocês. Obrigado, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, calma. Fica aí.